Com grande expediente, professor Zanquim, na tribuna. Bom dia, senhor presidente, caros colegas. Gostaria de começar meu grande expediente de hoje com um breve vídeo que me deixou estarrecido essa semana. A notícia de que um senhor de 60 anos está inscrito porque ele quer terminar engenharia. Quem sabe qualquer dia desse eu até me inscrevo para fazer um curso de economia, porque economia são todo mundo muito sabido. Eu sempre digo que economista é a pessoa mais sabida do mundo, porque quando a gente está na oposição a gente sabe tudo, quando a gente está no governo parece que a gente desaprende e as coisas não aparecem com muita facilidade. Você que vai fazer o Enem amanhã, isso aqui é uma jaca. Hoje eu li a notícia de que um senhor... O senhor presidente, acho que tem algum problema com os economistas. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui, onde ele disse... Vídeo não, uma tribuna que virou um vídeo, e depois viralizou aí por 256 mil visualizações, onde ele falava que os livros de economia estão obsoletos. Justamente um senhor que disse que não gosta de ler. E agora, de uma forma debochada, ele fala que os economistas são sabidos, né? E que ele vai fazer um curso, vai se inscrever num curso. Bom, em primeiro lugar, senhor presidente, para o senhor se inscrever num curso de economia, seria necessário ter os 9 anos do ensino fundamental, os 3 anos do ensino médio, e aí fazer um Enem, um vestibular, e passar nesse curso. E eu tive um sonho no qual... o senhor seria meu aluno nas universidades e faculdades que eu lecionei. Gostaria muito que o senhor entrasse na sala de aula, se possível na primeira fila, e na aula eu não iria falar de macroeconomia, microeconomia, teoria dos jogos, teoria da firma, lei da oferta e da demanda, elasticidade cruzada da demanda, não. Eu iria falar sobre déficit fiscal. Sua primeira aula seria déficit fiscal. O Brasil está caminhando, vereador Schalco, por um processo de déficit fiscal sem controle. Vejam o que eu vou lhes falar. A Argentina hoje tem uma inflação de 140% ao ano, com um viés de 180%. A Argentina não tem mais capacidade de imprimir moeda. Então, eles encomendaram a impressão de moeda na Alemanha. O governo argentino precisou imprimir 90 milhões de notas de pesos argentinos, 1.000 pesos e 2.000 pesos, porque eles não dão mais conta de imprimir. E contrataram empresas alemãs para imprimir pesos. Isso representa 117 toneladas de cédulas de peso. Isso representa 449 containers de papel de dinheiro. Só que tem um problema bizarro. Para trazer essas notas da Alemanha para a Argentina, foi feita uma licitação de transporte. E o transporte aéreo é inviável trazer essas notas. Então, o governo argentino está contratando navio. Só que o bizarro é que o navio carregado, sair da Alemanha até chegar na Argentina, o dinheiro perdeu valor. O dinheiro perdeu o valor. Vocês entenderam, senhores, a tragédia que é ter um processo de 140% ao ano de inflação, com viés de 180%. Então, o tempo do dinheiro vir, vereador Schalco, da Alemanha para a Argentina, já se perdeu quase todo o dinheiro, o valor. Eu falo isso porque eu estava dentro de um banco, Banco Nacional, quando a Zélia Cardoso de Mello congelou o nosso dinheiro, e nós estávamos com um processo inflacionário, vereador Fantinel, de mais de 80%, 90%. Então, nesse caso, eu queria dizer, senhor presidente, que economia não é um curso, não, são ciências econômicas. E, a partir disso, nós temos que começar a trabalhar com a palavra meta. Geralmente, o seu governo tem problema com a palavra meta. Eu lembro da Dilma, que ela dizia, tem a meta, a gente atinge a meta, daí a gente dobra a meta e entramos na maior crise financeira do nosso país. Claro, o marco fiscal nos permite 0,25% na questão dos déficits orçamentários. Porém, o senhor presidente já anunciou que vai estourar. 0,5%, ele disse, mas é só 0,5%. 0,5% do PIB, senhor presidente, são 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais.
E nós estamos desandando a maionese. Estou avisando isso há um bom tempo. Por mais que a gente tenha programas sociais, passagem aérea por 200 pila, ajuda, bolsa, etc., a inflação vai nos corroer. Há comentários de que o senhor Haddad já está com alguns atritos aí com o presidente, porque ele quer cumprir a meta fiscal, mas não está conseguindo. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu acho importante realmente que o senhor faça um curso de economia e nos ajude. O senhor não gosta, acho, de economistas, por isso botou um advogado no Ministério da Fazenda. E hoje nós estamos caindo por um caminho muito perigoso. A atividade econômica está num processo de desaceleração. E o Lula disse que não quer cortar investimentos. E está certo, está certo. Então, corte despesas, corte gastos. Nós precisamos, vereador Schalck, manter o déficit fiscal controlado, porque senão nós vamos ter que começar a imprimir dinheiro, assim como a Argentina. Isso é algo que pode acontecer realmente, pode acontecer. Então, como é que a gente trabalha com essas receitas? Receitas extraordinárias, concessões e privatizações, dividendos de estatais, mas isso não está acontecendo. O que está acontecendo é aumentar despesas e aumentar despesas. Nesse sentido aí, ocorre que ele falou nesse vídeo que um senhor de 60 anos vai fazer o Enem, né, para o curso de engenharia. Talvez o senhor presidente não tenha esse desafio, mas comece a colocar pessoas qualificadas. Eu quero que esse governo dê certo. Eu quero realmente que o Brasil dê certo, mas não com uma carga tributária da qual nós estamos passando. Agora, com o arcabouço fiscal, vereador Luiz, o Brasil está para alcançar a maior carga tributária do planeta, porque nós vamos aumentar a receita do arcabouço fiscal para manter a regra orçamentária através de aumento de carga tributária. Carga tributária não é impostos, carga tributária é o percentual de impostos arrecadados pelo PIB. Nós vamos entrar num recorde e de alíquotas também. Se nós continuarmos assim, não dura muito tempo o nosso ministro da Fazenda, o que é ruim. Eu sempre disse que o capital não tem pátria e o mercado não tem ideologia. Peço que a gente tenha controle fiscal, precisamos disso. Alguns economistas já estão falando em mais de 0,5% de estouro fiscal e vai responder lá no custo da fruta, lá no custo do transporte. É algo que parece invisível. O mercado funciona de forma invisível e vai impactar na nossa situação econômica e financeira. Eu tenho notícias da Argentina em que a situação está muito grave, as pessoas não conseguem mais lidar com o dinheiro. E está vindo dinheiro, vereador Fantinel, de navios, de pesos, precisa de peso para transacionar, mas não dão mais conta para pagar uma Coca-Cola, para pagar qualquer coisa, é um pacote de dinheiro. Nós, se continuarmos nesse ritmo, não estamos muito longe desse caminho. Responsabilidade fiscal seria a primeira aula que eu daria para o nosso presidente, e aí eu teria o prazer de entregar a ele o diploma de economia, já que ele disse que quer se inscrever num curso de economia, e trabalhar com responsabilidade. Obrigado, senhor presidente.